Así que son los que están en Monzón. Y bueno, si quiere ahora Clever que cuente. Glória a Deus. Eu quero dar um saludo especial a cada um dos irmãos que estão aqui. Amém. É um prazer poder compartilhar com vosotros esse tempo. Nós estuvimos quando era a igreja allá e de verdade que para nós outros, quizás alguns aqui não sepa, pero Mataró para nós outros foi e é uma bendição. Amém. Porque de verdade para nós outros, as idas de Tito aí nos bendijo. Estamos vivendo um momento muito dulce como igreja aí em Monzón, Huesca, porque Deus está aí contestando nossas orações. Amém? E é um privilégio poder ver uma igreja, porque hemos começado somente com minha família aí, e hoje estamos aí com um grupito para a glória de Deus, e sabemos, amados, que há uma necessidade profunda em cada rincão de Espanha, e é esta nossa oração para que Deus cumpra sua vontade aqui em Cristo Jesus. Amém? E aí começo a predicar. Amém. Eu quisiera solamente assim também dar uma bem-vinda, amém, a meu irmão Eduardo e irmã Lorena que nos acompanham esta manhã, amém, que para mim é um privilégio poder tê-los aí em Monzón com nós outros, porque hemos acompanhado sua trajetória em Cristo, e para nós outros é uma alegria poder tê-los aqui esta manhã acompanhando-nos, para que pueda receber de parte de Deus, porque aqui há uma unção preciosa de parte de Deus, amém? Há uma unção preciosa esta manhã de parte de Deus. Amados, eu os digo a verdade que quando Luiz foi predicar a última vez em Monzón, para nós outros foi uma mensagem poderosa. Os irmãos têm um recuerdo tremendo desse. E Tito, não te digo, pero la verdade que eu não sei o que sou. Não sei se predico, se ensino. É o dom que Deus me ha dado. Pero eu quisiera aqui esta manhã compartilhar algo com vosotros. E queria emplear 3 textos de la Bíblia, porque esse mensagem é compartido no último domingo em Monzón. E a verdade que estive orando a Deus, pedindo a Deus que me trajera aí em meu coração algo para compartilhar a vosotros. E a verdade, esse mensagem aún sigue aqui em meu coração, e eu sei que Deus tendrá algo para dar-vos esta manhã, porque de verdade de mim mesmo não puedo oferecer-lhes nada. Amém? Então eu quisiera, primeira de Timoteu, capítulo 2, versículo 3 e 4, amém? E depois Juan capítulo 8, versículo 32. Amém? 1 de Timoteu, capítulo, isso, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Juan capítulo 8, versículo 32. E conhecereis a verdade, e a verdade os hará livres. E por último, Hebreus capítulo 4, versículo 12. Aleluia, glória a Deus. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante que toda espada de 2 filos, e penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amados, essa palavra Deus me trajo a mi coração em um momento que eu considero muito dulce em Monzón,
Porque estamos vivendo um momento espiritual muito profundo. Porque estamos vendo a mano de Deus obrar de uma maneira poderosa sobre nós outros. Pero há uma diferença entre conhecer e conhecimento. E é o que eu quisiera compartilhar aqui esta manhã, por essa diferença que há entre conhecer e conhecimento. Porque quando miramos o capítulo 17 de Juan, a oração sacerdotal de Jesus, é interessante que em essa oração, por 9 vezes, apresenta o verbo conhecer, porque cobra uma importância. Para que podamos situar no primeiro de los 3 textos que he leído esta manhã, e que vosotros, claro, me acompanharam, Pablo aqui, hablando a um pastor muito jovem, Timoteu, para que nós outros podamos nos ubicar no texto, o versículo 1, Pablo hace uma espécie de exortação a Timoteu, para que hiciera petições, ruegos, orações, ações de graças por todos os homens. Por todos os homens, porque Deus não hace acepção de pessoas. E é interessante porque quando entramos por el versículo 3, Pablo disse, porque isto é bueno e agradável delante de Deus, nosso Salvador. Ou seja, petições, ruegos, oração, ações de graças, é dedicar tempo em função de outros. É entrar por um ministério tão precioso que é o ministério da intercessão. Por que é importante, queridos? Porque nos quita desse lugar ou desse estado de egoísmo. Porque aqui no versículo 4 do capítulo 2, Pablo disse, el qual quiere que todos os homens sejam salvos e que venham ao conhecimento. Agora, lo interessante aqui é que Pablo não emplea o término voluntad de Deus, sino mais bem el querer de Deus. Porque a voluntad está todo lo que é as decisões de Deus, porque creemos em um Deus que está no controle de todo. Nada está fora do controle de Deus, porque em Deus se manifesta 2 voluntades, a voluntad perfeita e a voluntad permissiva, que prova que Deus está no controle de todo. Quizás o panorama atual nos disse que parece ser que Deus está fora do controle de todo, pero Deus está no controle de todo. Só que é interessante que Pablo aqui disse que Deus quer que todos os homens sejam salvos e que venham ao conhecimento da verdade. Por que Pablo aqui faz uma exposição de um desejo do coração de Deus? Porque é interessante, amados. E eu quisiera aqui emplear um término que eu empleei em Monzón, um término muito espanhol. Porque a salvação, a pelota de la salvação não está no terrado de Deus, sino que está no terrado do homem. Porque todo lo que era impossível para o homem, Jesucristo, quando sube na cruz del Calvário, ha hecho possível. Então, lo que Pablo aqui está dizendo, que há um desejo do coração de Deus, que todos os homens entram por la porta que se chama Jesucristo. E para que podamos entrar por essa porta que se chama Jesucristo, necessitamos tomar decisões. Necessitamos emplear nosso livre albedrío
de entrar por essa porta, que a Bíblia disse que é uma porta estreita, mas uma porta que conduz à vida. Porque agora como? Porque Paulo aqui disse que não é solamente o hecho de querer de Deus que todos os homens sejam salvos, mas que venham ao conhecimento da verdade. Agora, como adquirir o verdadeiro conhecimento da verdade? Ou como alcançar o conhecimento genuíno? Jesucristo, no capítulo 8 de Juan, o versículo 32, nos disse de uma maneira muito clara: e conhecereis a verdade, e a verdade os hará livres. E aqui, queridos, eu quisera solamente abrir um parênteses, porque Jesus aqui disse: conhecereis a verdade, verbo conhecer, e a verdade, essa mesma verdade, os hará livres. Então, eu quero aqui abrir um parênteses para falar um pouco da importância que é el ser livres. Porque 2 de Pedro, capítulo 2, o versículo 19, solamente a parte B do versículo disse: el que é vencido por alguno é escravo del que lo venceu. O que Pedro está querendo dizer com isso? Que disse: se eu sou vencido por la mentira, eu sou escravo de la mentira. Se eu sou vencido por el alcohol, eu sou escravo del alcohol. Se eu sou vencido por el sexo, eu sou escravo del sexo. El que é vencido por alguno é escravo del que lo venceu. Pero en el capítulo 8, versículo 32, el contexto del texto Jesús habla de uma maneira muito poderosa sobre o hecho de ser livres. Porque Jesus disse que el que pratica pecado, el que hace pecado, escravo é del pecado. E agora, queridos, o que mais é assustador, o que disse Jesus, no capítulo 8, é que o escravo não permanecerá para sempre em la casa. O hijo sí permanecerá para sempre. Então, o que eu aprendo, amados, é que a porta de entrada del cielo é solamente para os hijos. Escravos não tendrá, queridos, oportunidade. Então, a importância de la libertad, de ser livre, cobra uma importância tremenda no plano de Deus. Então, volvendo ao texto, cerrando o parênteses, Jesus aqui disse: conhecereis a verdade, e a verdade os hará livres. Jesus aqui emplea o verbo conhecer, e conhecer dentro da etimologia puramente mais bíblica, habla de união, habla de estar juntos, habla de experiência direta. Esse é o conhecer dentro da etimologia bíblica. E Jesus aqui está dizendo: e conhecereis a verdade, e essa verdade os hará livres. É o hecho de conhecer. Porque conhecimento sem conhecer é informação. Quantos estão vivendo um cristianismo de um conhecimento de informação? Muita informação de Deus, pero pouco conhecer. Muito conhecimento de Deus e pouco conhecer. Para que tenhamos uma história de que conhecimento sem conhecer é informação, quantos que não conhecem, que têm ou que dizem
ter conhecimento de Messi. O argentino está aqui. Quantos que têm um conhecimento fantástico da vida do jogador Messi? Sabem, conhecem muitíssimas histórias da vida deste jogador. E não somente do jogador Messi, mas também de atores, de pessoas relevantes no mundo atual. Pero nunca estiveram no entorno dessas pessoas. São conhecimento como informação. E a Bíblia nos ensina, queridos, que o verdadeiro conhecimento, o genuíno conhecimento, é a partir do verbo conhecer. Eu necessito conhecer al Deus que por lo qual eu estou delante. Eu necessito melhorar minha vida com esse Deus que estou delante. É um Deus grande e poderoso. Ayer estivemos em uma reunião em Huesca, e ele que estava dando a formação nos disse algo que é tremendamente poderoso. Quantos que estão dizendo que serve a um Deus e não sabe a grandeza, a magnitude que é esse Deus que por lo qual nós outros estamos delante dele? Porque estamos vivendo, ou quizás muitos estão vivendo, um conhecimento sem conhecer. Porque para conhecer, queridos, necessita tempo. Necessita de dedicação de tempo. Tempo para búsqueda. Jeremias capítulo 29, versículo 13. E me buscareis e me hallareis quando me buscardes de todo vosso coração. Há que ter um coração totalmente entregado, queridos, a Deus, em essa búsqueda. Necessitamos ter um coração totalmente entregado a Deus em essa búsqueda, porque o versículo 14 do mesmo capítulo 29 de Jeremias disse: serei hallado por vosotros, disse Jeová. Porque quando empreendemos uma búsqueda à presença, ao rosto desse Deus, ele se deixará ver. Porque ele quer ser conhecido de cada um de nós outros. Tempo para a oração, tempo para a comunicação com Deus. Necessitamos de buscar tempo para melhorar nossa comunicação com Deus. Jeremias, capítulo 33, versículo 3. Clama a mim, e eu te responderei, te anunciarei coisas grandes e ocultas que tu não conheces. Verbo conhecer. Pero a partir do momento de clamar, a partir do momento de tomar decisões, de empreender um conhecer para adquirir um verdadeiro conhecimento de Deus que por lo qual nós outros estamos delante. Tempo. É tempo, queridos, de ser como essa samaritana, que no momento em que se deu conta de la grandeza, de la hermosura, de lo majestuoso que estava delante de ella, aquela mulher soltou o cântaro e se foi. É tempo, queridos, de soltar esse cântaro, porque o cântaro representa as necessidades somente puramente humanas. É tempo de empreender um verdadeiro conhecimento para conhecermos a grandeza e o poder que há em nosso Deus. É um Deus poderoso. É um Deus que a Bíblia lo define como um Deus todo-poderoso. Todo o poder está concentrado nele. Para que podamos, queridos, receber o poder que
que há em sua palavra. Jesús, el capítulo 15, el versículo de número 7 del Evangelho de Juan, ele disse: se permaneceis em mim, e mis palavras permanecem em vosotros, pedi todo lo que quereis, e o será hecho. Jesus aqui está falando de duas coisas distintas: permanecer nele e em sua palavra. Porque eu desconosco um Jesus sem palavra e uma palavra sem Jesus. Se permaneceis em mim e mis palavras permanecem em vosotros, pedi todo o que quereis e o será hecho. Amados, Hebreus descreve o poder que há em la palavra de nosso Deus. Hebreus capítulo 4, versículo 12, descreve a grandeza de lo que é a palavra de nosso Deus. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que toda espada de 2 filos, e penetra hasta partir el alma e el espírito, las coyunturas e los tuétanos, e discerne las intenciones, los pensamentos e las intenciones del coração. Há 5 pontos aqui que eu quisiera falar com vosotros, porque Hebreus descreve a palavra em 5 pontos. É uma palavra viva. Se nós ler o livro de Gênesis, vamos entender que a palavra, de uma maneira natural, sai da boca de Deus e dá e traz a existência, lo que nunca existiu. Deus, a palavra sai de sua boca e traz à existência todo lo que nunca existiu. Porque é a palavra viva. Porque quando quando permitimos que essa palavra entre em nosso ser, o que vai produzir é a promessa que Jesus nos hizo. Eu vim para que tenham vida e la tenham em abundância. É a palavra, queridos, é a palavra que transforma a vida. É a palavra que verdadeiramente produz essa abundância de vida que Jesus Cristo nos prometeu. Essa palavra. A palavra é eficaz. Tem uma eficácia tremenda, tem um poder para lograr todos os objetivos de Deus. Isaías, capítulo 55, versículo 11. Assim será a palavra que sai de minha boca. Não volverá a mim vazia, antes hará o que eu quero e prosperará em aquele para que la enviei. Assim é a palavra de Deus, amados. Essa palavra que quando nós outros permitimos que entre em nossas vidas, não somente cumprirá os objetivos de Deus, senão também, amados, o que nossos corações anela. Porque é uma palavra, queridos, que tem um poder para cumprir todos os objetivos de Deus para conosco. Eu era perdido. Eu era um homem totalmente perdido por la vida. Meus conceitos eram totalmente fora de lo que sou hoje. Mas um dia eu permiti que essa palavra entrara em meu coração e transformou de dentro hacia fora lo que sou hoje. É por isso que me postro delante desse Deus grande e poderoso e lhe digo, Senhor, que tremendo eres, que poderoso eres, que poderoso eres. Amados, necessitamos deixar com que a eficácia da palavra de Deus cumpla
seus objetivos em nossas vidas. Porque Deus tem pressa. Deus tem pressa, amados, para que nós outros chegamos a seu propósito. Deus tem pressa. É uma palavra cortante. É uma palavra que é comparada com a espada Gladius. A espada Gladius é uma espada que nos primeiros siglos era considerada como uma espada letal, Gladius, que deu origem à película Gladiadores. Sabe por que foi comparada com Gladius? Porque não tinha nada mais poderoso naquele tempo para compará-la. Ou quizá poderíamos dizer que a palavra de Deus é mais poderosa que a bomba atômica. É importante, queridos, corta todo o que não agrada a Deus que está aí em nossas vidas. Quita por la raiz todo o que não produz benefícios de Deus em nossas vidas. É uma palavra de dois filos, corta de um lado e corta do outro. É um poder extraordinário. E necessitamos dar lugar a esta palavra. Necessitamos deixar que Deus penetre, porque essa palavra também é penetrante. Penetra hasta o mais profundo de nosso ser. Amados, eu tenho 2 irmãos carnales. Eu tive 12 anos inteiros sem falar com eles. Imagina que coração eu tinha. 12 anos sem falar com meus irmãos, vivendo bajo o mesmo teto. Essa espada, querido, penetrou hasta o mais profundo de meu ser. E é interessante, amados, que 12 anos eu vivi com a convicção de que eu tinha razão. E descobri em Cristo de que vivi 12 anos equivocado. 12 anos de equivocação. É o que hace a palavra de Deus. Penetra. É penetrante. Quantos e quantos estão aí atascados em determinado tempo? Por uma palavra, por um hecho concreto, queridos. Como puedo dizer que sirvo a um Deus perdonador e não perdono? É penetrante. Tem um poder, queridos, para discernir entre pensamentos e intenções. Toda a ação do homem empieza aqui. Há uma carretera, uma via que é do pensamento ao coração, e entre o pensamento e o coração está o alma, como o filtro, como a responsável de lo que llena nossos corações. E a palavra de Deus tem um poder de definir lo que é pensamento e lo que é intenção. Porque a intenção está anterior à ação. Quando está aqui, a palavra de Deus está aí discernindo. E a intenção dentro da graça cobra um sentido extraordinário. Porque Jesus dijo, e isso é interessante, amados. Se eu miro para uma mulher e la desejo em meu coração, Jesus dijo, eu não necessito praticar el hecho com ela. Já sou
adúltero, porque a graça vigila a intenção. Então, amados, a palavra de Deus tem um poder de definir o que é pensamento e o que é a intenção do coração. Então, nós outros, queridos, necessitamos valorar a palavra de Deus e poder adquirir o verdadeiro conhecimento. O conhecimento não como uma informação, mas um conhecimento a partir dele conhecer, para que Deus produza em nós outros um conhecimento genuíno. A mulher samaritana, Jesus chega a um determinado momento delante de aquela mulher samaritana, e Jesus lhe pede para que lhe dê de beber. Aquela mulher se excusa em la questão cultural, que os judíos não se comunicam com os samaritanos. Pero é interessante o que Jesus disse àquela mulher, e no capítulo 4, versículo 10 do livro de Juan: se conhecieras, verbo conhecer, se conhecieras o dom de Deus, e ele que te disse, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva, água que purifica, água que sai do trono de Deus para produzir essa limpeza em nosso ser, em nossas vidas, para que podamos ter esse momento de preparação para ter esse encontro eterno com aquele que é perfeito e é santo. Água viva, queridos. Mas necessitamos de conhecer a nosso Deus. Necessitamos de entender nosso Deus. Termino. Jeremias capítulo 9. Jeremias habla de 3 coisas que são peligrosas em la vida humana, que Jeremias, através do poder de Deus, traslada ao povo de Israel. O peligro de la sabedoria, de não se alabar em sua sabedoria, de não se alabar el valiente em sua valentia, nem el rico em sua riqueza. E Deus termina essas 3 coisas dizendo: ele que quer, ou ele que deseja, ou que tenha o desejo de alabar-se, em isso deve alabar, em entender-me e conhecer-me que eu sou Jeová. Necessitamos entender nosso Deus. Necessitamos conhecer ao Deus que por lo qual nós outros servimos. Porque se não conhecemos, a partir do verbo conhecer, é bebida informação, amados. Buscar-me-eis e me encontrareis, quando tenhamos essa predisposição de poner todo o nosso coração, de postrar delante de Ele, sem reserva de nada, sem guardar nada para nós outros, porque és um Deus que quer mostrar seu poder através de nossas vidas. Que esta manhã, amados, guarda esta palavra em tu coração. Tenha claro que o Deus que te trajo aqui esta manhã é o Deus que quer estrechar esta comunhão contigo. Estrechar esta comunhão contigo para que tu veas o que Ele vê. Deus disse a Jeremias: que vês, Jeremias? Deus apresenta algo para Jeremias. Que vês, Jeremias? E Jeremias disse: eu vejo uma vara de almendro. Sabe o que disse Deus para Jeremias? Vês bem, porque eu apresuro minha palavra para pô-la por prática.
Deus tem prisa, queridos. Deus tem prisa em tu vida, Deus tem prisa em tu matrimônio, Deus tem prisa em tu família. Porque Deus tem um compromisso com tu família. Creia. Amém? Agache vossas cabeças e vamos orar. Amado Deus, Rei de glória, amado soberano, Deus eterno, ó meu Deus Todo-Poderoso, eu sei, Senhor Deus, que nada, meu Deus amado, nada, Senhor Deus, e nada estar aqui por casualidade, meu Deus. Porque eu creio, Senhor Deus, em um Deus de pactos, um Deus de propósitos, Padre Santo. E eu sei, Senhor Deus, que cada um deles que estão aqui esta manhã, meu Deus amado, ó Deus Todo-Poderoso, tem um desejo em seus corações, Senhor Deus, e a hora, meu Deus amado, eu te pido que seias tu, Senhor Deus, a hora, através do poder de Jesus Cristo, através da ação poderosa de tu Espírito Santo, Senhor Deus, dando a cada um de eles, meu Deus amado, essa fortaleza, Senhor Deus, dando essa fortaleza para que possa empreender, meu Deus Todo-Poderoso, essa búsqueda, Senhor Deus, de tua presença, essa búsqueda, Senhor Deus, para que de uma maneira verdadeira possa ver, Senhor Deus, a grandeza de lo que é, Senhor, porque servimos a um Deus que todo lo pode, a um Deus que verdadeiramente nos trajo para um reino de glória, Padre Santo. Ó Deus, passa a hora por meio de tua igreja, meu Deus, e restaura, Senhor Deus, todo o que necessita ser restaurado, meu Deus. Ó Deus, obra, Senhor Deus, conforme a grandeza, Senhor Deus, de la sangre que foi derramada em la cruz, la sangre de nossa seguridade, meu Deus. Ó Deus, porque não confiamos, meu Deus amado, em essa estrutura, Senhor Deus, que produz o mundo, meu Deus, mas confiamos em Ti, Senhor Deus, o perfeito guardador de cada uma de nossas vidas, meu Deus. Eu te pido a hora que o Senhor intervenga, Senhor Deus, na vida de cada matrimônio, meu Deus, que o Senhor intervenga na vida de cada família, meu Deus, que o Senhor obre, meu Deus amado, lo que nada e nadie aqui, Senhor Deus, lo pode fazer, meu Deus, senão Tu, meu Deus, através do poder de Jesus Cristo. Ó Deus, derrama, Senhor Deus, essa unção fresca de Tu Espírito, meu Deus amado, para que podamos empreender, Senhor Deus, esse genuíno conhecimento, Senhor Deus, através dele conhecer a Ti, Senhor, como Tu eres, Padre Santo, um Deus de amor, um Deus de misericórdia, um Deus de bondade, um Deus que nos ama, Senhor Deus, mais do que nós outros podamos pensar ou imaginar, meu Deus Todo-Poderoso. E no nome de Jesus eu declaro, Senhor Deus, as bendições de Cristo sobre esta igreja, eu declaro as bendições de Cristo sobre esse lugar, eu declaro a abundância de aquele que nos chamou, meu Deus, para a sua glória, porque eu sei, Senhor Deus, que o Senhor é poderoso para ser-lo, muito mais abundante de todo o que pedimos e pensamos. Oh, amado Deus, em nome de Jesus, eu te agradeço por essa mensagem, para que o Senhor obre, Senhor Deus, sobre a vida de cada um deles que estão aqui esta manhã e deles que não han podido estar, meu Deus, para que Tu obra, Senhor Deus, em esse lugar seja uma obra completa, meu Deus, porque essa boa obra, meu Deus, nós outros sabemos que o Senhor lá vai terminar, meu Deus, por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graças, amado Deus, te damos, nome poderoso. Gracias, Clever. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Qué bueno. La palabra del Señor. ¿Verdad que vamos entendiendo que es una cuestión de estar? Por eso las 10 vírgenes, 5 les dijo, no os conozco. Y nosotros no queremos ser de las que no conocemos. Amén. Queremos ser de las que nos conocemos. Pues vamos a invitar a los papás, que ha sido el Día de los Padres esta semana aquí. Y bueno, pues porque estamos aquí en España tenemos que celebrar. Así que vamos a pediros a todos los papás que por favor vengáis aquí adelante. Vamos a orar, a hacer una oración. Hay también
un detallito preparado para vosotros. Venga, no os dé vergüenza, ánimo. Todos los que sois papás, por favor. Gracias por haberte conectado a Betania Mataró en línea. Esperamos que esta reunión esté siendo de bendición para ti. Nos alegra mucho compartir este espacio contigo, donde podrás descubrir lo que Dios tiene para ti. Nuestra comunidad está llena de amor, fe y esperanza, y estamos emocionados de que formes parte de ella. Para estar informado sobre nuestras actividades y eventos, suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en redes sociales. Así no te perderás ninguna novedad. Si estás cerca de Mataró, nos encantaría conocerte y poder ayudarte en lo que necesites. Queremos expresarte de nuevo que estamos muy agradecidos de comenzar este camino contigo, haciendo y siendo iglesia juntos. Adiós y bendiciones. te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, su presencia te acompañe donde quiera.